financiamento recorrente, que é esse mensal, que é, na verdade, o novo mensalidade dos sócios. Acaba sendo, né, a mensalidade contemporânea. A gente tem também uma diferença que a gente pode ter a verba de locação do espaço, né, também é outra fonte de renda para nós. E também na realização de cursos a gente fica com uma porcentagem do curso. Acho que talvez no meu caso se aproxime do acervo, assim, que também tem, né, um espaço físico, então entra verba nesse sentido. E a gente também pensa em criar produtos, né, dos próprios artistas que estão lá, então meio que uma marca, Vila Flores. Então a gente tem o pessoal do estúdio híbrido, que trabalha com moda, os próprios trabalhos, o pessoal do teatro, tudo isso pode ser de alguma forma comercializado, né? Então é um pouco diferente, mas assim, eu quero ser bem transparente. A associação, ela ainda não tem sustentabilidade econômica por conta própria, ela é muito nova, ela existe há menos de um ano, faz um ano, assim, de fato, tá? Assim, no CNPJ, na prática ele existe desde 2013, tá? Mas na formalização jurídica desde 2014. E a gente, como eu disse, são metas que a gente desenhou um orçamento de quanto a gente, qual é os custos para gerenciar a associação, e a gente está batalhando para isso, para todas as formas, né? Então, é isso que eu estava falando, às vezes é muito complicado, porque a gente está lá atendendo todo mundo que quer fazer show, que quer fazer teatro, que quer lançar um filme, e aí tu não consegue, às vezes, focar justamente nisso, né? Que é parar para escrever os editais, parar para ir atrás do grant, de repente, né? Então, a gente está ainda num momento muito embrionário, eu diria. Mas a ideia é essa, é ter esse mix de fontes. Então, como eu disse, é um caso bem diferente aqui, né? Tá, eu achei bem legal a ideia da Sofia de cada um falar sobre as suas fontes. O Caetano, eu acho que é a própria fonte, né? Ele é, né? Não sou eu. Ai, É o homem da guerrilha, Na verdade, não sou eu, né? Eu não costumo nem dizer que eu sou sócio, eu acho que eu sou um parceiro, na verdade. Eu trabalho na Associação Brasileira de Música, também com os direitos autorais de autores, intérpretes e músicos, e diretamente no atendimento dessas pessoas. Eu percebi, através desse atendimento, que existia essa lacuna realmente de uma alternativa, né? E aí eu acabei, junto com outros parceiros, criando essa alternativa. Então eu sou gestor de uma alternativa, ofereço essa alternativa como uma possibilidade de financiamento. A alternativa Traga Seu Show. O Traga Seu Show, que é um portal de crowdfunding, né, o vulgo financiamento coletivo. Então é breve, assim, a minha participação é essa. A gente acabou vendo que existia essa possibilidade de ajudar de alguma maneira. Essa proposta já existia no mundo, já existia no Brasil, não existia no Rio Grande do Sul. A gente acabou gerando esse ponto de encontro, que o site nada mais é do que um ponto de encontro. Então eu não sou sócio nem proprietário, eu acho que quem faz essa coisa girar e essa engrenagem acontecer é o próprio realizador ou o próprio consumidor dos produtos que estão ali dentro. E a gente gerou esse ponto de encontro com a finalidade justamente de criar possibilidades aí, alternativas. Acho que é por aí. Thaís, o que tu faz? De verdade. Verdade. Então. Pois é. Tá, assim, ó, vamos começar contextualizando. A tua formação e qual foi, entende? Onde tu atua e como é que tu faz pra se manter viva? Apagar as continhas. Apagar as continhas. Então, eu sou formada em jornalismo e o que eu comecei fazendo e que até hoje paga minhas contas, eu sou editora. Eu virei montadora, saí de jornalismo e comecei a montar em cinema. Isso é a minha fonte, assim, então nessa parte eu não preciso fazer muita coisa porque os projetos, teoricamente, já vêm financiados quando chegam em mim. Mas gosto muito de dirigir, já fiz 2 filmes pequenos, sem dinheiro nenhum, e gostaria que o próximo eu tivesse chego a pagar as pessoas direito. Sim. Então, no momento que eu estou fazendo é tentando ganhar um edital, né? É isso, no cinema, né? E no teatro, na verdade, Sendo Expandida começou muito bem, né? A gente não pode reclamar, porque a gente começou a existir porque nós ganhamos um Funarte. Foi o primeiro projeto que a gente escreveu junto e fizemos gol, nem a gente acreditou, né? Ganhamos um Funarte primeiro. E a ideia agora é que essa peça continue existindo, por porque favor, não adianta gente, só estrear. a gente quer o teatro. E, bom, é isso, Então, fico assim, pagando as contas. Eu gosto de montar e tal, mas gostaria de dirigir, mas geralmente quando a gente quer criar um projeto, o buraco é mais embaixo, né? Porque participar de uma coisa que, enfim, já está existindo. E aí, enfim, pode falar do teatro, né?
Mas uma coisa boa pra gente e que faz diferença pra maioria das artes é que a gente está com um espaço mãozinho agora. Então isso é muito importante. A gente está ocupando, isso é bem importante. A gente, né? Isso é essencial. A gente é um coletivo pequeno, mas assim, qualquer grupo precisa de espaço para ensaiar e a gente foi acolhido pelo Sarcástico como grupo convidado no Usina das Artes, né? Que é um projeto muito importante da gente falar, que pouca gente conhece. Assim, acredito que quem está vendo conhece, mas enfim, é bom reforçar que é um projeto totalmente público, né, que dá espaço num espaço maravilhoso que é a Usina do Gasômetro, que está caindo precisa de atenção. Cultura, né? É incrível que está caindo também. E isso, né? E eu acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido, que está cheio de grupo em Porto Alegre que não tem espaço para ensaiar. Impressionante. É só uma parte, acho que é importante a gente chamar a Usina da Artes de público privado, porque o que os artistas investem lá dentro é com certeza, pesadíssimo. isso é verdade. Mas até, eu não sei, digo de estrutura mesmo, assim, de pintar a parede, essas coisas. Acaba sendo, sim. Tem uma de treinar salas já. Existe uma ajuda de custo, mas ela é bem rasa em relação à falta de estrutura E o que move programação é artista. Em termos de gestão, quem faz isso é E a sala que a gente ocupa em especial, a 309, não sei se alguém já foi lá, que é a ouviu sala falar. de frente, né? Tem um problema sério, tem uma goteira. É uma infiltração. Não é nem goteira, né, gente? Ela inunda todas as vezes e aí a solução, por exemplo, no momento foi tirar a fiação. Né? E não ter luz. Não ter luz. Só que eles fazem apresentações lá. Só que agora na sala edital novo a gente não pode mais apresentar porque não tem tudo. Então quem ocupa a 309 não pode apresentar nada na 309. E corre risco de vida do teto desabar na cabeça, né? E aí já tomou um choque. Não, porque tiraram, né? Agora tiraram, Ainda assim, a gente é privilegiado. Porque a gente tem espaço. Mas você tem virtual, só uma pergunta, quantas salas são? Tem, acho que umas 8, 9 salas, eu acho. Fecha a parede. Acho, curiosidade. Sim. Tu que tá falando? Não, é eu. Então vai tu, né? Então, com a possibilidade desse espaço, o que a gente vai incrementar é o projeto de oficinas, que é o que tem me mantido viva, pagando as contas, e tentar também continuar com a peça que nós já temos, seguir, fazer outros projetos através do digital e também agora projetos individuais, independentes, sofrendo. Sim, dinheiro mesmo. Sim, mas para poder existir e assim se fortalecer como um coletivo. Eu atuo numa instância, digamos assim, anterior, que é a instância da educação, que todo mundo fala, né? Que é necessário que as pessoas se instruam, né? Sejam digamos assim, informadas para que elas tenham a capacidade de usufruir de produtos culturais e tal. Eu dou aula na ESPM, né? Dou aula para o curso de publicidade. E lá eu descubro algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu entrei lá, né, com um preconceito gigantesco, tipo assim, eu vou dar aula para publicidade, essa gente só quer dinheiro, etc. Né? Hoje eu já tenho um conceito, né? Não é mais um preconceito. Este conceito me diz que essas pessoas que estão se formando dentro dessa área, elas já têm um interesse em criar coisas que não sejam voltadas totalmente para o mercado, né, mas que rendam algo com relação ao mercado, mas que também lhes deem possibilidade de sustentar os seus projetos pessoais. Né? E isso é uma coisa que eu bato muito pé lá, digo, olha, vocês têm que se manter não ingênuos e nem inocentes, mas tem que manter aquele plano inicial que trouxe vocês aqui. Ou seja, vocês querem ser criativos, vocês querem ser fotógrafos, vocês querem ser o cara do marketing. Vocês chegaram aqui com uma ideia própria. Essa ideia tem que ser mantida. Né? E aí, atuando
nessa área, levando profissionais que são de quadrinhos, de teatro, de propaganda política, eu levo sempre gente assim, né, dessas outras instâncias onde eu circulo, e a resposta é muito boa. Ou seja, é possível tu, dentro de um raciocínio de mercado, apresentar coisas novas, criativas, apresentar coisas ligadas à arte, a outras linguagens, né? E o trânsito com a literatura também me trouxe a possibilidade de pensar que os discursos eles são importantes, né? Ou seja, tu apresentar novas formas, né, de negociar com discursos de instâncias diferentes, né? O discurso político, o discurso burocrático, estatal, etc., econômico, né? Ele abre frentes para que a gente consiga interagir e consiga se nivelar e conversar com essas outras pessoas de onde vêm esses outros discursos, né? Então, é uma instância anterior a essa que é muito prática e pragmática e concreta, que é essa em que vocês atuam. Eu acho que isso é muito legal, porque pode ser um indício desse novo olhar do mercado, porque a publicidade essencialmente ela é mercado, né? É um novo olhar no mercado em cima da produção artística, aquela que não tem meta e lucro, aquela que é por si, ela é para si. Sabe? Ela pode ter meta e lucro, mas ela não precisa ser só isso. Sim. Né? Não precisa ser exacerbada, né? Sim, ela pode também ver a criação, a arte, a criatividade como Não, valor. mas eu digo a produção artística que tem como intuito a produção artística em si, ponto. Se vai gerar lucro, se não, porque daí senão é uma outra... É um produto. Esse aí idealismo também, ele cria, né, aquela ideia de que se eu sou artista e se eu crio, eu estou fazendo alguma coisa que me torna alguém especial, divino, sou um iluminado, né, alguma coisa assim. E é trabalho. Acabar com isso, É trabalho. ver que isso também é suor, é um compromisso que dentro da educação, dentro do nosso campo de professores ligados às ciências humanas, é uma coisa importantíssima, né? Até para formar um tipo de público que vai consumir os produtos culturais, né? Como cinema, como música, enfim. Né? Quando eu estudava publicidade e propaganda, sim, eu me formei em 1998. Eu estudo música, eu sou cantora, basicamente cantora, toco instrumentos, toco violão, estudei flauta transversal vários anos, entrei na faculdade de música bacharelado em flauta transversal, fiz um semestre, saí, não aguentava mais estudar escala. E, enfim, eu estudei publicidade e propaganda na PUC e a gente, logo nos primeiros semestres, no básico, que eram os mais interessantes. Já montou uma quadrilha. Né? Sim, eu, Carlinhos Carneiro, Fred Chernobyl, quem mais? E veio essa discussão, né? Publicidade é arte ou não. E pra mim, é essa discussão que está acontecendo agora, né? E é muito simples, a arte ela está desvinculada do lucro. Quando eu crio, eu não estou pensando se isso vai dar lucro ou não. Publicidade é totalmente ligada nisso. Sim. Eu preciso fazer com que as pessoas consumam aquele produto. Né? O consumo do produto artístico, né? A realização também, eu acho que é uma tendência na questão da publicidade. Sim. Tipo, eu não tô só querendo ganhar, eu tô querendo fazer alguma coisa para solucionar a outra. gente tem hoje um mercado que ele não se alimenta somente daqueles que sabem vender. Né? Ele se alimenta de gente também aquela coisa de saiba, publicitário ou marketar publicitário, que saiba impactar de alguma forma, né? E mas fugir impactar para... Não. Impactar, fugir do senso comum, para publicitariamente, publicitariamente, para solucionar alguma coisa daquela. Para solucionar alguma coisa que é que tu no fim vende. Entende? É disso que eu estou falando. Mas, eu não estou falando da arte, você está falando da arte ou da publicidade? Eu estou falando da publicidade. Não, olha só. Tu quer cantar e viver disso.
Ok. Certo? Então tu tem que vender essa arte também. Sim, mas no momento da criação, isso. que eu faço a arte, que eu vou lá e componho uma música, né? Eu posso até pensar, eu posso pensar, e tem muita gente que pensa em vender. Mas o diferencial é que nas artes eu tenho a possibilidade de criar sem pensar diretamente no lucro. De ser completamente livre. Ela não é. Tem um monte de artista que faz. Agora eu vou fazer uma música super. Compositor, então, né? Compositor, aquele compositor de gravadora, clássico, né? Não. Né? É que não precisa ser assim. Não precisa. Exatamente. O fato de não precisar ser assim é o que torna arte arte. O mercado tem que entender isso. Eu era chata que levantava a mão e dizia: discordo, publicidade não é arte. Né? Pode ser também. Enfim, Mas eu também acho que é uma tendência isso. É uma coisa antiga. Eu tá com uma visão antiga lá da minha formação. Não é da minha formação porque eu era contra já o que diziam. Mas deixa eu falar de mim. Deixa eu falar de mim. Tem que responder a pergunta. Tá? A pergunta é, enfim, isso se confunde, né? Eu tava pensando assim, como explicar. Porque é realmente difícil de explicar. Eu procuro dividir a minha vida quando eu faço organograma, porque eu faço essas coisas, né? Eu fiz publicidade, enfim. Né? Então eu faço os organogramas da minha vida, assim, né? Eu divido a minha vida em produção artística e ganhe-pão. Ganhe-pão em francês fica mais bonito, né? Né? O que seria produção artística? O que eu mais gosto de fazer. Se eu pudesse escolher, eu passaria a minha vida sendo performer. Meu negócio é palco. Eu odeio estúdio, inclusive. Odeio estúdio, eu gosto de estar no palco. Palco eu piso e eu me sinto muito mais à vontade do que eu estou me sentindo aqui. Aliás, não estou me sentindo muito à vontade. Enfim. Não, mas não adianta. Então, parte, né, artística. Hoje eu tenho um trabalho, que sempre foi o meu trabalho desde 98, onde eu resolvi ser cantora. Cantora, trabalho solo, né? Me, Myself and I Producciones. E desde então eu gravei 2 discos. Depois do segundo disco que eu lancei em 2006, 2007, eu não consegui gravar outro porque eu não quis tirar do meu bolso. Eu preferi guardar dinheiro e hoje eu sou a feliz proprietária de um apartamento que eu ainda não consegui me mudar. Melhor do que fazer um disco, porque hoje em dia dar uma entrada num apartamento de um dormitório é o mesmo preço que fazer um disco decente. Né? Entenda-se, eu não vou gravar no home studio lá em casa, eu quero fazer uma coisa boa. Né? Enfim. Então eu estou indo atrás de editais não só para fazer mais shows. O meu show atual é um show em que eu interpreto músicas do rock and roll gaúcho e para poder gravar esse trabalho. Né? Fora isso, a maior fonte de renda que eu tenho é da aula de canto. Eu dou aula há mais ou menos uns 10 anos. Hoje eu posso dizer que eu sou uma das melhores professoras de canto dessa cidade. Falo mesmo. Né? E eu dou aula particular, eu dou cursos, eu dou workshops e eu aprendi a gostar disso. Hoje eu gosto muito. Mas eu fiz isso por dinheiro. Por não conseguir me viver do que eu mais gosto, que é fazer show. Né? Fora isso, eu gosto muito de atuar. Eu fiz fiz trabalhos como Circo Girassol, com o Circo, vários trabalhos com o Eduardo Severino, a ópera Sete Caras da Verdade com o Nico, que foram trabalhos que me chamaram por eu ser uma cantora com habilidades performáticas, não uma atriz que canta. Era mais fácil pegar, né, uma cantora com... Então eu gosto muito de atuar, eu fiz alguns curtas, fiz um longa na Venezuela, que era uma coprodução brasileira e não foi sequer distribuído no Brasil, um longa lindo, né? E então eu estou buscando também fazer mais isso por necessidade artística, por desejo artístico e também por questões financeiras. Eu estou começando agora, lancei a minha carreira de modelo, manequim, atriz de comercial, né? Eu acho até que eu vou ter que pintar meu cabelo grisalho porque eu não me enquadro em nenhum tipo. Mas eu estou me divertindo com isso. E o que mais que eu faço? Eu estou começando a pensar numa consultoria, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, para eventos. Como eu cantei em vários eventos e vi que, em geral, as pessoas que trabalham com cerimonial não têm
a menor noção de como fazer um orçamento de sonorização ou que tipo de formação musical tem a ver com o evento que elas estão fazendo. Eu estou organizando, estou fazendo um plano de negócios para abrir uma consultoria. E tem outras coisas que eu não lembro. Eu também estudei publicidade. Publicitários e jornalistas aos faculdade dos artistas na PUC também. Na PUC. A faculdade dos artistas perdidos. Não foram meus alunos. Poxa. Não. Minha formação foi em letras na URGS. E O que acontece? no ano passado saiu uma reportagem sobre um escritor resolveu fazer uma pesquisa para saber como os escritores viviam e do que eles viviam. Legal. E aí ele chegou à conclusão de que ele entrevistou vários, né? E todos eles disseram que não conseguiam viver daquilo que escreviam, que eles tinham que ter outras funções. Daí discutiram e tal sobre isso, reclamaram bastante. Semana depois, um outro escritor, que é um pessoal que já trabalha mais com a linha assim, do Paulo Coelho, uma coisa mais autoajuda, assim, e ele disse que é possível sim ganhar, né, com o que se escreve. E que o que ele escreve também é literatura e autoajuda também seria literatura. Daí criou-se toda uma confusão e tal, uma discussão. Mas são escritores que são editados por grandes editores. Companhia das Letras, a Record, Jacozak Naif. Eu fiquei pensando, se esses caras que são publicados por essas grandes editoras estão reclamando, imagina eu que publiquei aqui nas Sulinas, que não tem essa grande visibilidade, e também estou tentando, né, sobreviver. Mas daí eu pensei o seguinte, viver de livros no Brasil é praticamente uma coisa impossível. Assim, eu conheço 2 ou 3 autores, né, o Luiz Rufato é um que ele diz que ele vive há 10 anos de literatura, mas não da venda dos livros, mas de palestras, de entrevistas, que ele vai fazer Livros derivados da aula. E o que tem acontecido comigo é um pouco isso, assim, né? Eu não consigo ainda sobreviver da venda do livro, mas eu publiquei um livro, o meu primeiro romance em 2013, e teve uma aceitação até considerável, né? Acabou entrando na universidade, começaram a discutir o livro. No final do ano eu acabei ganhando um prêmio também, que acabou acelerando a venda, e esgotou a primeira edição. Em 2014 fizemos uma segunda edição, já está também esgotando. Então, isso, eu acho que é uma coisa também legal da gente comentar depois, a questão do prêmio. Não sei como é isso na área de vocês, mas se o prêmio ele faz com que seja algo de seja um selo de qualidade. Se influencia alguma coisa ou não. É 0 hora e o prêmio, né? Depende se sai na 0 hora. Na literatura não, sim. só ir na 0 hora. Tem 3 capas. Depende se consegue derreter Não, tem aprender, que ver quem Mas é que eu sempre fui muito aqui, ó. Oi, tudo bem? No meu caso, o prêmio ajudou bastante, assim, né? Até depois que saiu o livro do ano, enfim, esgotou, acho que em 3 meses tinha esgotado já toda a edição. Mas não acredito em prêmio. E aí o que acontece quando esgota a edição? Aí faz uma outra edição. Eu tenho 2 dias esgotados. E aí então espera mais dinheiro. E a editora te diz assim, olha, a editora paga. Eu te dou uma outra edição, É que a gente comigo paga foi tanto. uma coisa muito rara. A verdade é nossa. Isso não acontece, né, o que aconteceu comigo, né, de uma editora bancar a publicação. O que acontece é geralmente o autor paga uma parte, ou ele paga tudo, mas assim, o que aconteceu de eu ser bancado e todas as edições que têm sido bancadas pela editora é uma coisa rara de acontecer. A editora foi qual? A editora Solino. Mas eles não trabalham com literatura, né, eles publicam pouca literatura, eles publicam mais livros de informática, livros técnicos, que é isso que mantém a editora. Então o que aconteceu? Eles ganharam um edital muito grande do MEC e conseguiram vender livros para o MEC. Então, tu conseguir um edital para o MEC é quase como ganhar na loteria. Tu vende 6 mil, 20 mil livros para o MEC e com esse dinheiro, não, vou escolher um projeto, eu vou escolher o projeto do Jefferson, foi o que eles fizeram. Foi por isso que eu consegui publicar. E como é que eu tenho sobrevivido? Bom, eu dou aula, sou professor, né, há 10 anos. Mas essa coisa do livro, eu tenho agora, de um ano para cá, sendo chamado para ir em escolas, conversar com os alunos sobre os livros. Tenho ido em universidade, em feiras literárias. Nem sempre eu sou pago, né? Às vezes eles compram os livros, né? Então o
quem recebe é o editor, depois eu recebo 5 ou 6% do que é vendido, né? Às vezes me pagam, às vezes é um bom dinheiro. Então não dá assim para pensar, agora eu vou largar tudo e vou viver, né, de feira literária e tal. Isso é ilusão, eu não acredito nisso. Né? E até porque eu também gosto de dar aula. E até aproveitando também, lá com o teto caindo mesmo lá do gasômetro, segunda-feira eu vou estar lá também falando sobre o meu livro. Na 309? Não, vai ser lá, não sei onde vai ser. Tá. Não sei que vai ser lá. Tá, às 7 da noite, segunda-feira. Ai, que difícil. Eu tô aqui como duas pessoas, na verdade, né? Teve uma vez que eu fui conversar com o Franz, que é um dos sócios da Coralie, e ele, a primeira coisa que ele me falou, tá, tu quer falar com o Franz, sócio da Coralie, ou tu quer falar com o Franz, artista? E acho que aqui, assim, sempre... Eu não sei se eu fui convidada como Joana, gestora do Acervo Independente, ou como Joana, artista, mas falando rapidamente... gestora do Acervo Independente. Rapidamente, eu ia falar mais da gestão mesmo. A gente fundou o projeto e acabou que eu era uma das artistas que era mais organizada, não sei, e acabei terminando por fazer gestão. Então aqui como gestora a gente acaba dando cursos, como eu vejo que é uma recorrência a todos nós. Tem vários, na verdade, acho que 90% dos eventos que a gente foi convidados para estar palestrando, mais eu do que o resto dos fundadores, mas normalmente depende do foco. Tipo, se vai chamar alguém que fala de pintura, vai ser o Canu, não vai ser eu, mas se nos chamam, sempre tem que achar envolvido, a gente tenta manter esse... Claro, obviamente depende, mas a gente, quando a gente traz pessoas para falar aqui, a gente trata da mesma forma. Independente se é para uma pequena participação, a gente tenta conversar sobre valores simbólicos, aquela coisa sempre lá no cinema. Os valores simbólicos, fazer um curta, coisa assim, a gente também fez algumas vezes. Mas eu acho que vai se manter muito mais em cima de cursos do que qualquer outra coisa, assim. Porque tem essa amplitude de tu poder dar um curso para 50 pessoas num auditório grande e cobrar um valor acessível e todo mundo gostar. E todo mundo poder fazer, e hoje em dia na coisa meio fast food, não rola ser um curso muito longo, porque senão virar TV daí tu pode ir para outro lugar. As pessoas não querem, elas querem elas meio fast food, entendeu? E a gente faz fast food também. Curso palestra. Não vou dizer que não vou dizer que não, porque não vai ser uma verdade. Curso é palestra, né? Eu dou aula num curso que não é um curso, é um workshop Broadway, né? Mas é super bem feito, né? Até porque assim, a gente conseguir condensar as coisas em pouco tempo, tu tem que saber otimizar o tempo, tem que saber exatamente o que tu tem que fazer, né? E esse curso foi a invenção de uma colega minha, que é a atriz, a Cíntia Ferrer, que o objetivo é montar uma cena do musical da Broadway. E a gente faz isso em 16 horas. Ótimo, eu ia gostar. É ótimo, convido todos. O próximo agora, final de... Joana, a fonte de renda do acervo são esses cursos? Ou é o colaborativo? Não, eu falei Joana. O fonte do acervo, eu acho que, vamos dizer que o fundo, assim, lá foi o crowdfunding, que a gente atingiu 50% a mais do público que a gente achou, a gente arrecadou mais 50% em cima do dinheiro que a gente esperava, e isso virou caixa. E até hoje é o nosso caixa. Quando aconteceu problemas, a gente nunca teve problemas reais financeiros aqui, porque a gente sempre teve um caixa que nos salvou até a gente conseguir pensar numa estruturação para voltar. Mas o Acervo Independente, no primeiro andar, ele é uma galeria, em teoria, para jovens artistas. Isso não significa que eles são jovens, mas sim jovens artistas. E nos andares superiores, por exemplo, essa sala é um coworking. Então, na verdade, a gente tem um custo mensal que a gente precisa pagar, e as pessoas pagam R$300 por pessoa para usar toda a casa. Internet, Wi-Fi, é um coworking, internet, Wi-Fi, sala de escritório, sala de reunião, e daí essa grana que eu faço a gestão, a gente pega todo esse dinheiro que a gente recebe, a gente paga as contas e sobra assim um plus para impressora nova, campainha divertida, essas coisas que a galera vai votando e achando que é criterioso, porque na real aqui nada mais é do que um escritório de trabalho. E a gente já sabe que tu nunca vai... Teu escritório de trabalho raramente vai te pagar para te usar o escritório. Sim. É como se fosse um aluguel de uma casa. Então a gente sabe que a gente financia esse projeto para ter, enfim, convites para participações de palestras, de outras coisas, de dar cursos em outros lugares. E acaba que o Acervo Independente tem, como normalmente os coworkings, muito pouco lucro para ser lucro. É só um a mais que rola mais coca no final do mês. Não, eu tô brincando, às vezes rola coisas mais legais, mas em geral, tipo, a gente faz a viagem, a gente faz a inversão criativa, porque aqui a gente tem assim, a publicidade, design, arquitetura
tem curadoria, produção, tem um menino que é escritor, 6 artistas e 3 pessoas que trabalham com moda. Então toda essa galera trabalha aqui diariamente, assim, em horários diferentes, não alternativos, em horários diferentes. E a gente paga as viagens que a gente faz juntos, que a gente chama pessoas de fora para estar aparecendo. Mas é mais ou menos por aí. Mas ainda acho que todo mundo vive mais ou de cursos ou de contatos que se faz aqui dentro. Todo mundo que trabalha aqui? Em geral, sim. Tipo, a designer que trabalha aqui já faz catálogo pra casa, daí quem passa por aqui já pede catálogo pra ela, tem um preço legal, então já passa contato, daqui a pouco ela já tá ganhando o próprio dinheiro dela, os 300 que ela tá pagando aqui já não é mais aquele peso master, porque a casa consegue fornecer. Sim. Porque a gente faz muito esse papel de tentar divulgar ao máximo todo mundo, assim, porque quando a gente montou a gente sabia que a divulgação em Porto Alegre era um vácuo, então a nossa página a gente tenta fazer lá o Cultura Porto Alegre, que é divulgar todo mundo, e isso ajuda. A gente gostaria que pudesse ter. Na real, o ideal esse espaço seria tipo, ser financiado pelo governo, porque quem entra aqui é estudante. A galera vai se formando enquanto está aqui dentro, mas é um espaço para estudantes fomentarem os seus inícios de empresa, os seus inícios de processos artísticos. Sim, é uma incubadora, no fim das contas, também. Total. E que, na real, inserta muito empreendedorismo em pessoas que não cogitariam. Sim. Empreendedorismo no marketing. Esse é o grande ponto que se faz, assim. Se fala sobre dinheiro, se fala sobre incentivo cultural, se fala sobre sair da faculdade e não viver como um romântico bebendo whisky sozinho num quarto, e sim pagar as suas contas. Isso é muito importante. E dizer que, enfim, sou artista e preciso viver do dinheiro, né? A própria criação do crowdfunding é um reflexo disso, né? A gente juntos pensou no crowdfunding, então... Estão perguntando ali qual é o endereço do acervo. Qual é o endereço do acervo? Rua General Alto 219. É no centro histórico, tem no nosso site o endereço. General Alto 209, mas não é pra vir agora, 219. Não é pra vir agora. Acabou a cerveja. Acabou Daqui a pouco, imagina, daí o troço acontece assim, um boom, né? Um monte de fãs aqui. Joga a cerveja independente. Joga a cerveja, ó. Aparecendo? Sim. Deve estar. Tá muito boa essa cerveja. É boa? Ótimo. Ó, então Parece o nosso apoiador, é incrível, a Hoppenwood. É a melhor. Fernanda, tem 3 no pé. Tem o que gerencia É a APA. O que é a APA? São os meus projetos. Eu sempre tenho um projeto que ele vai me lançar como uma autora. Então isso é uma coisa fechada, assim, que eu sempre tenho que ter. Um projeto autoral. Um projeto autoral, seja ele financiado ou não. Muitas vezes ele é possível que ele seja financiado, outras vezes não, e ele sai mesmo assim. Então, o fato de ter um projeto sempre me lança para várias esferas, assim, né? De documentação, de curadoria, de outros livros, dos meus próprios. A partir de um certo momento eu percebi que eu fazia muitas exposições e aquilo me gastava uma energia incrível, e aí a partir de um certo momento o livro seria uma coisa que perpetuaria. E paralelo a isso, eu pulei uma parte que eu também eu fiz publicidade. Virou piada agora. Mas assim, no segundo semestre, na aula de sociologia, eu já entendi que ali realmente não era o meu lugar, mas eu fiz um curso até o fim, eu tinha uma planilha. Não, eu tinha uma planilha lá, que era das artes visuais, e ali foi a minha iniciação. Quando eu vi meus colegas se dando super bem. Isso tem um corpo docente bacana, né? Então, deu para segurar o curso até o fim e perceber as coisas e aproveitar elas para a minha vida. Então, o que eu tenho junto disso tudo? É uma mala direta que eu alimento há mais de 20 anos, com nomes que eu considero que sejam importantes tanto na empresa, nas galerias, locais ou internacionais, ou fora de outros lugares, ou das artes, da fotografia, da música, é uma mala direta bem legal. Construção do network. Então, assim, o que eu colho hoje disso? Algumas revistas que me procuram de fora de Porto Alegre ou de fora do Brasil, e alguns contatos de outros lugares que me tiram daqui também, que fazem com que o meu trabalho circule e que eu volte para cá e também consiga
Mas nada é uma maravilha, a vida não é assim, estável. Sim. Não, aliás, isso é uma coisa que eu vou falar depois que tu vou falar, Tatiana, uma coisa que eu queria falar sobre isso, sobre assalariado. Tu consegue viver de fotografia, nem sempre de projetos autorais. Você trabalha sempre com... Eu tenho a minha terceira linha, que é as bijuterias, que eu retomei. Sim, antes de... Opa! Bijus? A sua próxima vídeo. É, a minha próxima vídeo. Não, minha próxima parceira, né? Que quando eu entrei na faculdade, virei fotógrafa, eu fazia esses trabalhinhos de bijuterias, artesanais. E aí eu achava glamourosamente que eu ia ser uma fotógrafa e que eu não poderia mais ser artesã. Que bonito! E aí eu larguei tudo, eu tinha coisas estabelecidas e eu não quis mais fazer, eu me aborreci. E muitos anos depois eu quis juntar as coisas, assim, fiquei anos tentando. E faz uns 2 ou 3 que eu consegui juntar e fazer as joias. É isso que tu tá, é isso que eu estou usando, E aí é uma outra forma de renda, porque é objetos de mulheres, e virou um objeto interessante, tem uma fotografia, tem referência. O que eu acho importante ressaltar, e aí tu me corrige se eu estiver errada, é que hoje tu consegue viver principalmente da fotografia uma construção de 20 anos de trabalho. E com muitas coisas, não é só... Ao mesmo tempo, não era só fotografia. Não é, a fotografia é o eixo, mas formatos diferentes. Isso. Aí, uma vez utilitário, uma vez artístico, uma vez... Eu acho que às vezes falta essa noção nas pessoas de que a produção artística é uma construção, sabe? A gente, na FIO a gente faz edital, faz projeto. Aí às vezes as pessoas nos procuram, eu quero fazer um show de música com balões gigantes e com... e há quanto tempo é músico? Não sou. Eu toco em casa, eu toco há muitos anos, eu tenho uma banda há muitos anos, mas é banda de amigo. Não vai conseguir fazer um show com balões gigantes. Não, entende? Essa parte da construção é que eu percebo que as pessoas que têm alguma inspiração, que têm uma vontade de trabalhar profissionalmente como artistas, elas demoram a entender, como qualquer outra profissão. É como qualquer outra profissão, por incrível que pareça. Ser artista é como qualquer outra profissão. Tu tem que construir as coisas. Tu vai começar com estagiário. É difícil, né? É difícil. Eu chego às 8 da manhã da ateliê e saio às 8 da noite como qualquer pessoa. Eu paro pro almoço, sabe? Não, eu chego à meia-noite. Com músicos. Mas então eu acho... eu vou pintar, assim, jogar. Não, e eu acho que isso daí é aquilo que eu falei no primeiro slide. É uma aura que se criou em cima da produção artística como se fosse uma coisa superior, divina. Mas aí assim, a gente não pode quebrar com isso, porque tem uma parte que é divina. Que são as coisas das ideias, do fluir da criação. Mas a fluência não é divina. Ela é uma fluência. Ela só funciona de uma outra forma. Essa é a minha opinião. Sim, claro. O pensamento é randômico. A gente está acostumado a ter um mercado de trabalho onde as coisas são calculadas, onde tu entende, tu enxerga metas, tu enxerga coisas. E a produção artística ela não funciona dessa forma. Mas isso não quer dizer que ela seja divina. Ela funciona de uma forma completamente diferente. E talvez por ser tão diferente é que as pessoas pensem que isso não é trabalho. Entende? Mas ela tem uma fluência, ela tem um outro tipo de funcionamento. Ela tem uma dinâmica completamente diferente que não pode ser prevista com a facilidade que as outras coisas, que o trabalho de um contador pode ser. A gente não tem como prevenir, a gente não tem como controlar determinadas coisas. Assim. Cara, tu tem que ter a cabeça oxigenada para determinados momentos de criação, senão não dá. Sabe? É mais isso. O ócio criativo, né? Tu precisa do ócio criativo. Isso também é relativo, porque como ela está falando, né? Depende da pessoa. Funciona das 8 horas. Eu não funciono das 8 horas. Eu tenho momentos assim, primeiro assim, eu tenho acordado bem mais cedo do que acostumado para ter pelo menos 1 hora de estudo. E
fazer isso antes do começo da vida real, porque eu tenho que viver a vida real muito mais tempo porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu chamo, entre aspas, né, de não vida real. Preciso compor, preciso estudar. E isso, infelizmente, eu tenho muito pouco tempo. Eu tenho que acordar 7h30 para começar a estudar 8h30. Senão eu vou chegar 9 horas da noite e eu não vou ter mais cabeça. Não tem cabeça para fazer isso. Então eu tenho que fazer isso antes de tudo, porque depois eu tenho que pagar, ir no banco, fora essas coisas burocráticas que todo mundo tem que fazer, eu tenho que preparar a aula, eu vou dar um curso a partir do mês que vem, eu vou não sei o que é o ganha-pão, né? Sim. Eu também esqueci de falar, eu faço locução, eu sou locutora há 300 anos. Gosto de publicidade. Como é que tu faz? Como é que eu faço? Eu vou começar lá do início. Eu vim do balé, né? Então isso significa que eu comecei a minha aspiração com arte muito pequena, assim, antes dos 10 anos, né? E aí antes da faculdade, eu já estava naquele ponto de divisão, assim, vai dar certo, já deu ou não já deu certo a tua carreira, que ela se define aos 15, 16, 17 anos, né? E daí, porque a coisa começou a não fluir, eu resolvi fazer faculdade de publicidade e propaganda na UFRGS. Não! É por isso que eu contei essa primeira parte. A gente só tem publicitário e jornalista aqui, é isso? Não, ele fez letras. Tá. Não, o Fábio fez letras, a Tainá. Essa aí sabia desde o início, não precisou entrar na faculdade. Aí não viaja, vai ser pobre, pá. Já sei. Tá, já sei. Fiquei com a cara já quebrada na dança, não ia me meter no teatro, né? E pensei que talvez aqui eu tenha... é aqui que eu vou conseguir aliar a criatividade com ganho. E... realmente não, assim, minha carreira em publicidade são 2 semestres, 2 meses numa agência. E a minha carreira, o meu lucro lá é a minha quadrilha, que está até hoje. Ninguém virou publicitário ipsis literis, aliás. Uma está fazendo moedas alternativas em Berlim agora, eu adoro ela. Não, a Laura Leiner? Não, a Lenara Berg, mas a Laura está lá também. A Vera. Aí mandei fora. Tá, e ali o meu TCC foi sobre dança, ali eu continuei dançando, ali eu achei super interessante poder ter, a coisa do aporte de ciências humanas é muito forte lá, né? Então acho que foi que me impulsionou a pensar a cultura e o próprio lugar da arte ali, acho que foi muito legal para isso. E também eu sinto que ali teve o germe da minha veia acadêmica, né? E aí entre os 20 e 30 anos, foi essa ideia de que eu precisava sair de Porto Alegre para conseguir uma posição na Europa. Eu precisava, era só isso que existia em dança. Né? Porque também tinha muito essa ideia de que tu te forma um bailarino, que um coreógrafo vai te dirigir, numa montagem, existe um teatro, essa ideia de uma trajetória muito dada para o que é fazer dança, né? A gente tinha na época. E daí, por inquietações de linguagem, eu acabei indo estudar num contexto de dança completamente diferente desse, né, que eu já falei para vocês, com uma bolsa do governo, tipo esse esquema que tem hoje do Ciências Sem Fronteiras, tinha um pequeno programa na época chamado Bolsa Partes, que era para artistas. Então eu vivenciei essa coisa de edital lá naquela época, né, e foi muito bacana porque eu entrei com o meu currículo e as minhas ideias, isso me levou a algum lugar, assim, não teve nenhum lado de me sentir parte, né, de rir numa panela, nem nada do gênero, nem ser, como é que era a palavra, o medalhão, né. E lá então teve toda essa virada de entender, não, eu quero construir de maneira independente, colaborativa, propositiva, voltei para Porto Alegre. E aí o que acontece? Cheguei metendo a cara, produzi muito, assim, no ano seguinte eu já estava botando um espetáculo na roda com o Fundo Arte. E ao mesmo tempo, assim, um ano depois abriu o edital para concurso para ser professora no curso recém-então aberto da UERGS, em Montenegro, de dança. Abriram 4 cursos lá, dança, teatro, música e artes visuais. E foi um tremendo dilema para mim, eu pensei, e agora? Eu estou numa encruzilhada, eu vou ser professora de dança na universidade ou eu vou ser artista? E com pesar eu fui me inscrever lá. E aí lá eu fiquei 8 anos, trabalhando como professora na universidade, me desenvolvendo como pesquisadora e mantendo o meu trabalho artístico. Então o que mantinha meu trabalho mesmo? Era o meu salário lá.
E, ao mesmo tempo, lá eu vivenciei uma coisa muito linda, que foi um curso criado por artistas e se bancou muito a ideia do professor artista, que é uma coisa que cresce muito hoje no pensamento na universidade sobre artes no Brasil. E, então, assim, a gente foi muito estimulado a produzir artisticamente, e daí eu continuei essa coisa, né? Ganhei ganhei 2 ou 3 Klaus Viana na época, que é um prêmio, aliás, né? Nesse meio tempo, e produzi um festival chamado Conexão Sul, e, enfim, teve esse gosto de combinar aquele emprego que, no fim das contas, também alimentava a minha produção. Eu estava em aula, eu também estava pesquisando, né? Eu estava com os meus pais, eu estava pesquisando e ia fazendo meu trabalho. Só que também lá é uma história de cacetada institucional. Vocês sabem que a UERGS quase fechou, aqueles cursos quase foram fechados. Nós éramos contratados via convênio, então nós éramos funcionários da Fundação Municipal de Montenegro, nós fomos todos demitidos. E isso sim, implicou anos de passeata, muita luta política pesada para os cursos não serem extintos. O corpo docente foi extinto, depois foi feito um novo concurso para criar um novo corpo docente. Eu estava com a minha filha pequena, machucada demais disso tudo. Eu não fui prestar esse concurso e isso foi agora em 2011, tá? E dali pra cá eu me sinto assim num momento complicado, assim, eu disse, eu fico toda hora olhando o site da URGS, mas também não é uma coisa pacífica isso, porque eu também sei, depois dessa coisa que foi uma espécie foi um sequestro de sonhos, sabe, essa vivência, também poder friamente analisar o quanto, apesar da atividade docente lá ter me estimulado, o quanto eu também tinha vontade de me sentir livre da atividade acadêmica para realmente produzir na profundidade que eu gostaria o meu trabalho. Né? E daí a coisa vai indo, só que nesse meio tempo eu resolvi me inscrever e entrei no doutorado em educação. Eu já tinha feito mestrado, uma linha de pesquisa em artes, eu faço uma pesquisa em dança com o orientador do teatro. E então hoje eu sou doutoranda em dança. Em dança não, sou doutoranda em educação, eu tenho uma bolsa do governo, esse é o dinheiro que eu ganho, a minha família se mantém principalmente por causa do meu marido, que é professor universitário também. Então, e eu vivo essa coisa, ao mesmo tempo, o que eu estou sentindo? Eu só faço a minha pesquisa. Isso também é muito legal. E eu aprendi a ver isso lá no contexto das artes visuais da URGS, ali no PPG de artes visuais. Eu tive uma passagem breve por lá. E eles gostam de considerar a bolsa que dão para um artista que está pesquisando arte na universidade. Eles digam, vocês chamem isso de uma bolsa artística, como qualquer outra. Vocês estão ganhando para pensar arte. Então eu gosto de pensar que o meu doutorado é para isso, assim, que é uma bolsa temporária, uma grant temporária, para aprofundar meu trabalho. E eu estou vivendo isso, assim, isso. É desconfortável, é instigante, eu não sei o que vai ser do futuro, eu quero voltar muito a dar aula em academia, assim, em escola de dança, né? Eu tenho o meu público, quero retomar esse público, acho que é um lugar de pesquisa super legal. Quero depois, enfim, botar a mão na roda de produção de espetáculo maior, de novo, porque eu fico fazendo trabalhos pingadinhos, assim, experimentando coisas, e é um momento de muita incerteza, na verdade. Assim, o que tem um elemento também que envolve dinheiro, que eu acho que influencia, que termina com essa expectativa e essa discussão que a gente sabe que é um elemento corrosivo, assim. A gente tem uma formação como uma formação pessoal e muitas vezes uma formação profissional para ser empregado, para ser uma pessoa assalariada. É uma pessoa que todo mês, é tipo mesada, assim, tu vai receber teu salário, chegou no dia 20, acabou, se vira. Aí no outro mês vai estar aqui tudo de novo. A gente que recebe pingado, é um inferno de tu organizar as contas. E eu acho, tá, que às vezes... Não é bem fácil. Não, pra mim, eu não acho tão inferno, porque eu sempre vivi assim. Ah, bom.
Entende? Não, eu e tenho também meu não MyCall gostaria de lá, ser- todas as contas entram, 2 dias antes aparece pipipipipi, e eu, às Sim, vezes eu sim, me sim, foi um fodo, inferno. mas não, eu acho infernal, entende? Assim, eu sinto como um inferno, acredito que sinto como vocês, mas eu nunca interpretei isso assim, pensando, ai, como eu quero ter um salário, como eu quero ser funcionário É público. isso que eu disse. Mas eu não tenho filhos. Não, mas tem mais aí. Assim, eu acho que não é uma questão de hábito por isso. Assim, a minha vida se estruturou dessa maneira, se mostrou muito produtiva de uma certa maneira e mostrou um limite de uma certa maneira, entende? Eu não acho que eu, voltando a ser professora na universidade, eu vá ter as melhores condições para desenvolver o meu trabalho como eu quero. É essa a conclusão que eu cheguei no final. Eu preciso de dedicação completa para isso, para levar adiante o estado da minha pesquisa, entendeu? E não vai ser dando aula na graduação. Foi estimulante até ali, entende? Então tem isso. E ao mesmo tempo, eu fui jogando em várias frentes, em coisas que me deram um retorno parcial. Acho que eu ter dado numa posição dessa me fez não ir atrás de mais coisas? Sim, sabe? E agora a minha perspectiva futura não é um incerto só, ai, será que vai ter um concurso? Não, eu estou querendo terminar esse doutorado para também tentar outras coisas. Mas o que eu acho mais, assim, que ao mesmo tempo me cai em peso, e é um assunto que eu queria trazer, que ficou a questão da relação com o governo, sabe? Eu acho, assim, que também, na nossa conversa, ficou uma coisa muito, lá o governo, quer dizer, não, gente, assim, as instâncias de participação e interferência nas decisões do governo são muito reais, eu participo delas. Então, nesse tempo todo, na minha vida inteira, a minha faceta ativista política, participativa nas instâncias de decisão municipal, estadual e federal, é uma marca muito forte do que eu faço, assim, e das pessoas, dos meus pais. O pessoal da dança está muito atinado nisso, entende? Então, e aí a gente vê outra coisa importantíssima, a tremenda diferença de modelo de gestão e cultura que se tem de um partido para outro. Uma coisa no governo, né? Então, a noção, eu acho super importante, eu vou dizer com todas as letras, do partido do PT, a mais à esquerda, tem uma visão de participação, dali para a direita, não tem, é uma coisa de dilapidar um mecanismo de participação direta, eu acho isso muito sério, sabe? E a gente vive, então, o que é fazer dança também? A gente está ali em cima, o que é a FUNARTE, gente, não conseguimos ter um diretor de dança na FUNARTE porque eles pagam muito mal. A pessoa que está lá não é de dança, ninguém da dança está lá disposto a fazer esse papel, porque eles pagam muito mal. E acho assim que dentro do pouco recurso, se não estão fazendo o mínimo, é pouco, tem que ter muito mais. Para a gestão pública, tá? Se não tem, ainda assim eu acho que diagnosticam a nível federal bastante bem necessidades mais pontuais de investimento, que é isso que a gente está trazendo. Não me dá só dinheiro para produção. Já viram, por exemplo, pegar só o edital do Klaus Viana, que é o de dança, tá? Antes tinha lá a produção, depois diversificou para produção e circulação. Depois diversificou para produção, circulação e novos artistas, para também não cobrir esse problema do novo e do medalhão, né? É pouco. E aí tem uma diversificação para isso. Aí a gente pega a nível estadual agora. A gente tinha Marcelo Restori, gente, no Instituto de Artes Cênicas. Sabe? Eu me sinto muito contemplada como artista tendo Marcelo Restori num cargo público, um cara que não é filiado ao partido, é um baita artista. Poxa, isso é muito importante. E é um cara totalmente ciente, a gente vai ver o relato do que eles fizeram. Poxa, eles tiveram planos pontuais, por exemplo, para equipar salas no interior. Então a gente também precisa saber muito seriamente o que estão fazendo, precisa vigiar. E aí, então, outra instância que foi fomentada e fica ali, sempre muda o governo, tudo cai, né? É essa questão de participar dos nossos colegiados, dos nossos conselhos, das nossas associações. A gente entende, a gente na dança, assim, o pessoal, e aí tem uma coisa que está sendo muito difícil criar as bases, a geração que está vindo, engajar a nova geração nessas batalhas, assim, né? De realmente, a gente precisa, em todos os níveis, e a gente está colocando gente em todos os níveis, assim, representações que são eleitas, até tem a coisa da eleição online, né, do Ministério da Cultura para mandar a gente para os colegiados nacionais. É uma mobilização, assim, de todo mundo que se conhece no Brasil, tentando bancar um nome razoável para a gente poder pautar as decisões que vão ser feitas depois. Eu mesma participei do colegiado de dança, que a gente fez um plano de dança, e agora fica aí tentando. Tem que ter o cara do SATED pressionando o cara da prefeitura, da Câmara, não é da Câmara, agora da Assembleia Legislativa, vocês viram que derrubaram o plano de cultura já, né? Se ficou fazendo 2, 3 anos o plano de cultura, agora entrou nova legislação, novo legislativo,
já entrou... Não, isso, já entrou cortando o plano de cultura e a gente é que tem que ficar cobrando. Então, eu acho que tem muita transparência nesse trânsito, aí tem muito espaço de nosso... E a gente tem que participar disso, porque tem muita coisa acontecendo. E mesmo que não tenha transparência, né? A gente tem que abrir, né? insistir por ela. Eu tô te ouvindo e tô pensando assim, puta que pariu, Adriana, como tu tá alienada? E como que tu tá falando, né? Tem a ver com as primeiras estruturas que a Cris nos passou ali da pesquisa dela. E a gente estava aqui falando tanto em novas tecnologias, em novos formatos, e esquecendo que sim, existe política partidária e a gente tem que participar dela. Tem que participar, e tem isso muita coisa existe, e estão aí usando o nosso dinheiro, né? Como assim tem que participar dela? Tem que saber do que está acontecendo. Eu me vejo compelida a participar. Porque, por exemplo, entende? Eu votei nessa. Assumindo um lado? Não, participar politicamente. Não, mas pode ser. Se quiser assumir um lado, também. Eu lembro no passado de receber uma carta do Pila Fares convocando a comunidade artística para dizer como é que queria o fundo. Começou assim. E as pessoas começou assim. E a gente viu aquilo como um brilho numa porta e saiu a construir. E agora, no nível de aí eu dei aula na descentralização. Eu dei aula na descentralização na cultura, gente, era do caralho, eu dei aula 2 anos. Foi quando eu comecei a dar aula mesmo para grupo, Mas a gente pode ver que, na verdade, é uma minoria, né? Que realmente se engaja, que vai atrás, que entende até como é que funciona a estrutura, né? Assim como a Cris estava explicando toda a estrutura da economia da cultura, economia criativa. Eu não sei se vocês viram, saiu um panorama setorial da cultura brasileira, uma pesquisa super bacana. Eu estava lendo ontem de noite para fazer um aquecimento para hoje. E aí, na introdução, ela faz toda a cronologia, né, dos ministérios da cultura, desde a Era Vargas, desde o Dom Pedro, tá? E é uma coisa impressionante, as pessoas realmente não se envolvem, não se engajam, não sabem de que tinha o Conselho Municipal de Cultura que estava brigando com o plano, e aí um queria uma coisa, outro queria outra, então eu vejo também um pouco assim de uma alienação geral, né, que tem um monte de política, para começar tem um monte de gente que não sabe o que é política pública de cultura, né, e eu não tô julgando aqui, eu tô comentando que tem gente que não sabe. E que é muito importante a gente se envolver nisso, porque se a gente não batalhar, a gente que produz, e a gente que, incentiva a produção, né, porque no caso da Joana também, assim, as flores são incubadoras. Agora que a gente está começando a se envolver, entender e fazer. E a gente lá tem feito reunião com o vereador, tem feito reunião com o prefeito, com governança local, por uma questão específica de urbanismo lá. Mas ao mesmo tempo está colada a arte, porque qual é o nosso papel ali, qual é o nosso grande objetivo? Como é que a arte e a cultura podem transformar, né, um espaço, né, a parte do urbanismo ali, e também trazer desenvolvimento humano. Eles entendem isso? Pois então, é todo um discurso, não, mas até todo um trabalho nosso de mostrar para eles que a economia da cultura, a economia criativa, arte e cultura por si só, são vetores muito importantes de desenvolvimento, né? E eu acho assim, é difícil. Quando eles vão lá, muitas vezes, eles sequer nos escutam, eles ficam viajando na maionese também, assim. Aquele lugar também, né? Aquele lugar também propicia, mas assim, que legal que tem algumas pessoas que estão batalhando por isso e que estão indo atrás e também fazendo essa tradução, que isso é muito importante, né? As pessoas que têm esse perfil de tradutor, de pegar uma linguagem burocrática e jurídica e traduzir para o pessoal, assim como é a questão do pessoa física, né, para imposto de renda e tal. Eu acho que tem esse importante papel dessas pessoas, porque... Essa questão discursiva aí, ela é nuclear. Sim, então assim, o que eu quero dizer é que a maioria não está ligado nas questões de política pública e tal, então cabe a nós que estamos envolvidos com isso. É difícil, é complicado, é um longo caminho, tem um pouco de imediatismo também, como esse aí que queria o balão, não sei o que, pra ontem. E eu acho que as pessoas têm que entender que é um processo, é muito complicado. É possível ou não viver da arte? É possível, mas é difícil. Não vamos dizer que é fácil, né? E assim, tu vai ter que abdicar muitas vezes de uma fragata, de um loft Windows. Tu vai ter que... Quem dera! Que ótimo! Posso ser, eu não me acho uma pessoa pessimista, mas eu já entro na rede social e digo que sou babysitter e vou viajar de fragata. É isso aí,
sabe? Vou, Mas, posso não ter. já que falei, que Porto Alegre é um conservador, daí acho assim, por outro lado, acho que tem uma coisa sobre a nossa identidade que talvez precise ser resgatada, talvez, né? Que é a rebeldia. Poxa, essa é uma cidade pioneira em políticas de participação, de um jeito fantástico. É o FUNPROAR, descentralização, orçamento participativo, Vamos falar uma e estão coisa. quebrando com isso em Porto Alegre. Petista ou não, essa estrutura, ela é inegavelmente incrível. Incrível. Eu fiz parte disso por 2 anos. É incrível. Era assim, ó. E o que eu estou vivenciando E eu não a nível voto mais no de PT. governo federal Deixa bem claro. Deixa bem claro. É uma realidade parecida. Cris, tem mais coisas ali. Peraí, gente. A Sofia fez um comentário mais abaixo. Peraí. Pode ver, Beijo na Aline, Joana e Thaís. Italiana. A gente fez comentários. Meninas, vejo na Aline, Joana, Thaís e Tainá um discurso sobre o colaborativo como determinante para a propulsão de produtores e artistas. Aí tem umas viagens minhas ali, tentando Aí o link. conversando com o pessoal. E aí, por último, entrou uma aqui da Sofia. Vocês podem deixar e-mail de contato. A Câmara Municipal de Cultura fez um chamamento para a comunidade cultural a fim de debater necessidades para a discussão de políticas públicas e gostaria de chamá-los. Claro, chama aí. Nossa, olha. Aliás, eu não sei, mas muito o legal. SATED é uma entidade de representação que está muito ciente disso que É, está rolando. é Eu não sei verdade. como é que estão nas outras áreas. É verdade, As pessoas que têm falado bem bastante melhor. da... Vamos... Sim, porque a OMB não existe mais, então eu tô mais difícil. Eu sou filiada do SATED. Sofia, depois a gente envia, mandar o material e eu envia para ti. Não, tem A Sofia nos olhos. Vocês conhecem ela? Não, eu tô chamando Sofia, né? Minha amiga. Intimidade. Eu perguntei porque não sei, será que ela trabalha, né? Sofia? Acredito que sim. Da onde? Ó, ela comentou de novo, Cris. Mas eu preciso para fazer do blog da laje. Ela mesma? Não, mas eu não conheço. Tem um programa de rádio com o Dionis. Como é que é? Que tem um programa de rádio com o Dionis. Na Sofia. Eu acho que ela trabalha sim, porque olha que ela comentou ali de novo. Não é pai. Vocês podem deixar em Tá, outra coisa que a Tô organização arrasando. política é fundamental. Ouvindo vocês desde o início, tenho a sensação de que essa é uma questão fundamental no nosso fazer. Deve ser Meu, se a gente pensar que o Estado precisa cobrir o que o regime capitalista não cobre, obviamente. Eu acho que se a gente pensar que o Estado cobre qualquer coisa com o que a gente paga de imposto, e isso tudo é capitalismo, né? Tá, o que eu queria fazer é o seguinte. Peraí, só um pouquinho. É meio dentinho, sabe? Eu anotei alguns tópicos aqui, só para lembrar qual é a pergunta inicial, tá? E aí, eu queria passar por eles para ver como é que a gente faz a associação a essa pergunta, tá? Um deles é que o mercado tem a necessidade de encontrar uma fórmula certa para funcionar. Outro me apresenta uma garantia de que essa produção artística vai trazer um lucro ou não, senão não vou apoiar. Existe um problema que é a aproximação entre público e produção. Talvez um investimento especificamente nesse aspecto fosse ajudar. Deixa eu entender o que eu falei. Buscar a viabilização sem intermediário, que é o que o Caetano falou, que é a Aline e também a Joana, falando da importância do network. Acho que a gente subestima e meio que se acomoda mesmo nessa situação. Isso aqui acho que foi um comentário de alguém aqui, não lembro. Mas é assim, existem duas linhas, jovens com soluções alternativas e artistas experientes que conhecem as falhas das políticas públicas.
talvez uma comunicação entre essas duas partes pudesse resultar, pelo menos, uma indicação de um caminho do meio. Embora eu ache que o que vocês fazem já é caminho do meio também. Que o Jefferson falou do artista que precisa se expor para vender a obra literária. Quer dizer, o artista, a venda vem pelo artista e não pela obra em si. Sim, ele acaba se vendendo a imagem. Sim, o recurso, tu tem que vender alguma coisa. Bom, é o negócio da falta da imagem que o Fábio falou, né? Tu tem poucos referenciais de... Então tu tem que inventar um, vai ter que ser o autor, né? Não a capa do livro. Pode ser bonito, né? É demais. E aqui tem um negócio que é muito importante, que é o seguinte: a interferência do Estado na produção artística, quando ele coloca, quando ele condiciona a concorrência a determinados perfis artísticos. Ele não investiga qual é a necessidade da comunidade artística, ele define o que ele precisa e ele impõe, e as pessoas se adaptem, que é uma coisa, eu não tinha parado para pensar nisso, é uma coisa bem... é bem covarde mesmo, sabe? É uma situação muito cômoda. Eu vou ajudar a cultura, olha só, faça um peixe boiando nos anéis, sabe? Pegue. Tá? Quem não fez peixe boiando, isso é muito, né? Sabe? Isso aqui foi a Thaís que falou. Aquela história de focar muito no produto final e esquecer da cadeia de produção. Eu acho que isso não é só uma falha de política pública, eu acho que é uma falha da gente como artista também, sabe? É mais fácil, pelo menos o que eu vejo com essa história de produzir projetos para terceiros, né, que a gente faz na FIL, a intenção é ganhar um dinheiro para eu fazer tudo e ter tudo exatamente como eu quero. Agora, tu fazer em etapas, tipo assim, eu consegui um edital para fazer um material gráfico da divulgação do show. Não, eu quero o edital que me dê todo o dinheiro para fazer o show completo, inclusive o material gráfico. Eu acho que nisso a gente, como comunidade artística, tem uma visão um pouco distorcida. Das alternativas de renda que foram colocadas aqui, a maioria tem a ver com educação. A maioria. Professor, os cursos, são essas alternativas assim, que a maioria das pessoas conseguiu. Mas tem uma coisa importante aqui que é o networking, que eu acho muito importante ressaltar, que são anos de construção para que tu consiga ter uma coisa mais... um nome, sustentar o nome, sabe? Que é o caso do Adriano. Eu me dei conta, uma das coisas que eu estou realmente vendo que existe uma demanda, eu estou pesquisando ainda, estou falando com várias pessoas, estou em contato com algumas cerimonialistas, né, no caso mais de casamento, assim, que foi justamente o que me fez concluir que é possível, até o momento, pelo que eu vi, eu criar uma consultoria, né, para música e eventos em geral, porque em geral quem faz eventos não conhece muitos músicos. E eu comecei na música erudita, passei por MPB, toquei jazz e conheço gente, tipo, se eu precisar de um quarteto de cordas, eu ligo em um telefonema, eu tenho um quarteto de cordas, né? E isso é networking. E eu me dei conta que isso era possível porque eu tenho muito... Cara, o próprio sucesso, acho que também do nosso projeto, do Traga não tem um pouco disso, porque o início de tudo aquilo ali, até a gente aparecer no segundo caderno, na 0 hora, enfim, a gente teve essa coisa do boca a boca, a coisa aconteceu. Não, e vocês são três que trabalham com grupos diferentes que se interseccionam. Eu vi que realmente isso aí foi fundamental até o negócio se credenciar, se credibilizar e tal, então isso aí é um levantamento importante mesmo. Os outros dois últimos pontos que foram levantados agora há pouco a participação nas ações políticas, que eu acho que são necessárias porque o Estado tem uma responsabilidade de incentivo que a gente precisa usufruir. Essa verba pode ir para outro lugar se a gente não segurar se a gente não fizer uma interferência na pauta. E a outra coisa foi esse comentário que eu li agora há pouco,
que é sobre a ideia do colaborativo como um vetor de desenvolvimento. Segunda-feira a gente deu entrevista lá na TVE, né? E uma coisa que eu e a Aline, a gente voltou e estava conversando, é que o ideal seria um processo híbrido, entende? Entre essa parte colaborativa e a participação do Estado e alguma interferência da iniciativa privada, porém com uma autonomia da produção artística, não com um edital dizendo agora tu vai fazer transversalidade, entende? Não que eu não goste, eu adoro, mas... Mas como tu vê conseguir essa autonomia diante do incentivo privado? Boa pergunta. É isso que eu acho que está engessado no Brasil. Que incentivo privado vai te dar assim, das opções. Eu sei que o nome do espaço chama Acervo Independente, que carrega um peso com esse nome. Sim. A gente sempre esteve abertos a incentivos e tipo, não dá pra pintar o prédio de a cor da marca. Sim. E falar bem-vindos à empresa, entendeu? Tipo, não vai dar. Tipo, só vende produtos e não sei o que, então... Olha, eu acho muito mais viável ainda do que o público. Ainda acho muito mais viável, mas ainda é difícil de encontrar uma empresa que tope. Sim. Tipo aquela coisa do cinema brasileiro, tu fica lá por 3 minutos com o logo. Sim, logo. Mas o logo, tu pode até fazer uma pesquisa de design em cima do cinema brasileiro, porque parece de logo, a pessoa fica esperando mais que 10 minutos mesmo. Olha, não é culpa da galera do cinema, é super legítimo o que acontece, mas tipo, pra te conseguir fazer uma produção independente, entendeu? Tem tanta gente envolvida que não tem como. Mas eu vou te dizer, tu conseguir fazer com... Que eu acho pior. O quê? Mexer dentro do filme. Muito pior. Mas sabe que eu participei daquele... Tava no encontro de produtores que teve no Instituto Goethe. E foi muito interessante, estava falando assim, com o pessoal até do Festival Internacional de Teatro de Rua. Era o Alexandre Vargas e a Gabi Silva, que você conhece, a Gabi Silva. E ela estava falando, estavam falando da coisa das empresas, porque eu perguntei para eles, nos editais, o que vocês colocam de contrapartida, né? Porque, é só a marca nas coisas, meio óbvio, né? Eles disseram, interessante que a gente tem conseguido criar junto com algumas marcas, claro que vai depender da empresa, né? Em vez de pintar a fachada de vermelho berrante, né, e dizer que o espaço é financiado também por tal empresa, as empresas estão mais abertas a contrapartidas como próprias oficinas, cursos, treinamento para o pessoal, sabe? Então a gente também tem pensado um pouco nisso, assim, em vez de só aquela história, a gente vai fazer tantos catálogos, vai dar tua marquinha ali. Churrascada da firma. Sabe, umas coisas diferentes, uns formatos diferentes, né, pra até o povo mais corporativo, até porque está se falando muito de economia criativa, colaborativa, etc., eles não sabem trabalhar dessa forma, né, então, e se sabem, são tolhidos muitas vezes pela hierarquia da empresa, né, então eles também estão muito sedentos para entender, isso é muito interessante, como é que os artistas trabalham. Porque tem artista que não trabalha colaborativamente, que é ele no estúdio, sozinho, né, fazendo suas coisas. No estúdio que eu digo ateliê, enfim. Mas, então, tem todos os perfis, mas acho que no que está acontecendo, talvez dentro de uma faixa etária, não sei, estou supondo aqui, que até foi uma menina que comentou ali, dos nossos, né, ouvindo a gente falar o quanto as pessoas estão mais colaborativas. Eu vejo isso, assim, que acho que as empresas também têm muito a aprender com isso, e até agora já está terminando, mas eu ia até colocar uma provocação, assim, que a gente falar dessa coisa do empreendedorismo mesmo, sabe? O quanto... Débora Finocchiaro, ela é muito empreendedora. Então, assim, o quanto o teatro, por exemplo, pode criar, né, mais desdobramentos, assim, do seu trabalho, da sua obra, mas eu sei que nem todo mundo tem um perfil empreendedor, e não é esse o objetivo que todo mundo tem. Mas o problema não é ter perfil, o problema é você ser mal visto. Ainda existe um ranço, né? Eu sinto que pela comunidade artística é muito mal visto você fazer um pouco, tipo assim, marketing está em tudo, empreendedorismo tanto quanto. E aí a gente foi falar uma palestra, eu e o Cadu, e o público era majoritariamente artístico, e daí a gente falou de um sistema que fez, sei lá, que atingiu 60 mil pessoas. E daí uma pessoa levantou em pé na plateia e falou, mas isso é marketing. Ai, Jesus. E aí rolou Não, agora eu te pergunto. E daí a gente fez, tipo, pelo amor de Deus. Que idade tinha essa criatura?
Sério. Não, mas isso aí não é. Eu acho. Não tem. Não, o que me impressiona. Não, porque me impressiona ver gente de 20 anos falando uma coisa dessas. Entende? Se Mas tivesse a tem minha tudo, idade, né? tivesse 38, eu ia até ok. Sabe? Mas é um absurdo isso se perpetuar, né? Se perpetuar. Mas eu acho que também mais um papel para o Estado, de repente proporcionar, assim como eu falei dos cursos, uma aproximação. Esse é o papel de um RS criativo, de um Criativa Birô, sabe? De pegar, porque tem pessoal da arte especificamente, tem pessoal da criatividade no geral, que é diferente, um designer, um estilista, não necessariamente é um artista, né? Enfim, depende do que ele faz o trabalho dele. Mas eu vejo um pouco isso, assim, até eu tomei a iniciativa de entrar em contato com o Sebrae, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Sebrae tem um programa chamado Economia Criativa. Também. Tem um Empretec, mas tem um específico para músico, designer, arquiteto e pessoal da moda, tá? Pô, muito legal o trabalho deles. O que eu fiz? Eu mandei um e-mail dizendo, gente, venham no Vila Flores apresentar os produtos e serviços, porque a galera não sabe. Eles fazem consultorias, assessorias que custam R$40, sabe? Porque a ideia é para pequenos micro, né? Então agora no dia 28, o pessoal do Sebrae vai no Vila Flores. Ai, que legal. Vai ser para 50 pessoas, porque a gente não tem espaço para mais do que isso no momento. Se inscreve? Eu vou passar depois o link para quem quiser, estão convidados. Então, um pouco isso também do nosso papel, que acaba sendo um pouco incubadora, de ter esses links assim, olha só, Sebrae, vocês são bem quadradinhos, na verdade, né? Então, vamos tentar traduzir, o que eu estava falando, como é importante o papel de um tradutor. Ó, o jeito que vocês estão apresentando as coisas, a galera vai curtir muito. Vamos, de repente, fazer a coisa um pouco mais redondinha, mais leve, um bate-papo com um coffee break, né, bem grande, para as pessoas trocarem ideias. Então, vai uma pessoa lá para explicar o que o Sebrae pode ajudar os criativos, principalmente na área de gestão e capacitação, né, que é o foco deles. Vai ter marketing, vai ter RH, vai ter finanças. Então, um pouco isso, assim, aos pouquinhos a gente está tentando tirar esse ranço do pessoal mais da arte do que dos criativos, dos outros segmentos criativos, né? Porque não é um bicho de 7 cabeças, sabe? O marketing não é um monstro, o sistema não é um monstro. Tu faz parte do sistema, tu também consome muito de marketing. Eu não sei, eu acho muito divertido. Eu acho muito divertido achar alternativas, sabe? Assim, um pouco contradizendo o que eu estava comentando com os guris ontem, eu acho muito artístico tu achar uma maneira de divulgar uma marca que não ofenda o teu produto artístico, sabe? Isso que tu estava falando de ficar horas, descobre um jeito que não seja esse merchandising ridículo. Isso é ser inovador. Eu fazia umas coisas assim, eu fiquei com muitos anos, a Karen Raíssa, que é minha amiga de infância, né, a estilista, ela me vestiu. Então eu usava sempre as roupas dela. E eu, como é que eu vou dizer? Então eu quero agradecer quem me vestiu. Sim. Eu achava aquilo tão idiota. E daí eu dizia assim, tinha uma música que cantava, não sei se bota tênis bamba, você amarrou uns retalhos. E daí eu terminava a música, olhava assim, nós não vestimos retalhos. E tava os guri tudo com as roupas, né? Nós vestimos Karen. Então, é uma pessoa criativa, né? Era muito. Eu tentava, isso funcionou, teve outras que não funcionaram. A pessoa que te ajudou não curtiu muito. Não, mas isso a Karen curtiu. A Sofia, que pediu contato de vocês, mandou aqui, ó. Partiu combater o caretismo empresarial, diminuir o abismo entre nós e eles e também renovar nossa mentalidade que vê o empresário como inimigo. Entender que não seremos menos artistas por ganhar dinheiro. Arrasou! Acho que resume o debate. Obrigada, Sofia. Obrigado, beijo. Beijo, me liga, Sofia. Essa discussão sobre esse tabu que existe dentro da produção artística, eu acho que ela, na verdade, é a discussão base de tudo, porque é nela que as coisas estavam, entende? Tipo, o campo de economia da cultura surgiu na década de 60 e quem é economista aceitou. Sabe, a gente acaba perdendo tempo, sabe? Isso que eu acho que é a base de tudo. Gente, tem mais alguma coisa que alguém queira colocar? Eu ia botar as palavras-chave que eu tenho aqui. Mas vai levar muito tempo. Eu vou ter que botar depois isso aí.
Eu acho que foi um sucesso. Eu queria dizer uma coisa, assim, porque Tá é um acabando. encontro de produtores, é aquele encontro de gestores que a gente foi, que pra mim foi uma das coisas mais legais que eu participei no passado. Eu gostaria que as coisas tivessem continuidade, porque eles fazem um encontro e aí nunca mais, né? Daí sou... Tá, não, mas olha só, esse encontro de produtores está acontecendo infelizmente sim, hoje, né? Sim, infelizmente a gente perdeu, né? Tudo bem. No mesmo dia. Mas Então, não vai acontecer mais. Enfim, citei esse como um bom exemplo de encontro, assim como de gestores, mas alguns continuam, alguns não. E eu gostaria que não precisa ser, às vezes, até presencial, né? Porque a gente sabe da vida louca. Mas que tenha algum tipo de continuidade, esse debate é muito importante. É muito importante, com certeza. Eu acho que é tão diferente. Não estou dizendo que toda semana que é impossível. Mas é que nem os caras fazem, eu fui convidada, Empreendedor Drinks. Eles fazem, deixa eu falar, eu não entendi muito bem, mas é tipo um encontro drinks. Entendi. Tem drinks. Não muito diferente do nosso. Não, mas marcar uma função assim, Qual tem sei aí pra lá, mandar num pra bar, Sofia? num lugar, sei lá, 512 da vida, não sei quais bares são legais. Bar a gente acha. E convidar o público artístico pra gente, nem que seja pra trocar uma ideia nas mesas, em vez de... E uma canja musical depois, assim. Assim, não ter palco ou roda, mas só porque eu acho que... Não, e esse vácuo, eu sei que a gente falou super pouco, mas entre as áreas em si, a gente tem esse vácuo. É muito grande. Tipo, na minha formatura, que foi ano passado, o pessoal do teatro colocou muito bem. Tipo, a primeira vez que eu tô conhecendo vocês é agora, no palco da reitoria, na nossa formatura. A galera da música, teatro e artes, que, tipo, em teoria, teria que ter passado o processo em conjunto. Não, e a música, então, é um absurdo. A música, as artes plásticas do mesmo. Não, mas eles brigam. Mas por isso a gente traz de transdisciplinaridade. É um absurdo. Era diferente. Eu nunca fui no Eras, mas eu sei todos os nomes. Mas enfim, porque eu acho que a gente, eu e a Lívia, a gente se ajuda um monte na parte de gestão e acho que a gente tem muita coisa pra trocar. E tem que trocar, assim. Então, sei lá, Rola uma troca de figurinha boa, né? Eu gosto muito ali do que abriu agora, o Cartoon Bar. Eu vou abrir o evento. Sabe? O Cartoon é um lugar legal. Cartoon é legal. Que é barato. Não, enfim, nem paga na entrada. Vão ter que levar o celular, porque o pessoal vai querer. Quando? Não, assim, né? Interessante isso porque a gente pode colocar para várias outras pessoas conversas que a gente já tem informalmente, né? E que são muito importantes para que, né? Vai que numa dessas, de repente, alguém de terno e gravata assiste, né? Mas eu acho legal ter pessoas bem diferentes. É legal isso, sabe? Ia ser legal ter um empresário, super empresário, pra também ouvir o que ele acha, o que ele pensa. Eu adoro uma pessoa com uma opinião completamente diferente. Não começar a namorar. Você não fica todo mundo, não concorda, quer dizer que não concorda. Não, é legal discordar. A gente limpa a sala e tal. Depois do sangue todo, a gente limpa. Não, mas empresário que é empresário não tá nem aí pra lustre, ele quer saber de dinheiro. Mas aí essa parte também, gente, sabe? Não por altruísmo, mas por enxergar que é necessário. As pessoas, tipo, o que eu percebo assim das leituras que eu fiz é que o mercado começa a perceber que é parte de uma sociedade. Ele não está sozinho. E quando ele prejudica alguém, ele prejudica a sociedade e prejudica a si. Porque agora tá acabando os recursos naturais, puta fudeu, agora vamos ter que... Entende? É esse tipo de pensamento, não é um altruísmo. É que eu acho que as pessoas, nesse momento, elas estão despertando para a coletividade. Porque aquele auge delirante do capitalismo da década de 80 deixou as pessoas muito isoladas. E a gente cresceu, todos nós, crescemos num ambiente em que tu é formado para ser uma pessoa... Tu vai te formar para tu ganhar dinheiro, para ganhar a tua família. Inclusive, não é o foco. Que daí, né, inclusive, isso emocionalmente. Sim. Como é que é? Inclusive, emocionalmente. Tem muita empresa seguindo essa tendência, assim, de mudança. Tem. Só tem que saber onde Eu sou a maior vítima da modernidade. Espero que vocês estejam certos. Eu sou uma vítima total. É tudo contra. Olha o chorume! Olha o chorume. Só o Bauman me entende. Só o Bauman me entende. O problema é alguém entender o Bauman. Pessoal, não, a Sofia que pediu o contato de quem quer participar de um próximo encontro, ela deixou o e-mail dela aqui. Que é sofia.srf@gmail. Sofia com F. Ele vai estar...
O que ele grava só o vídeo ou ele grava esses comentários? Eu acho que ele não grava os comentários. É, então é melhor não salvar. Não, mas eu salvei aqui já, tá? Salvou? SRF? É sofia.srf@gmail.com. E ela é exata. Sofia nos diz o que tu é, querida. Amiga, o que tu é? Exatamente. O que tu faz? Ela botou, muito bom participar, linda iniciativa, e mandou um e-mail. Tá, daqui a pouco ela responde, tem um Eu sou beleza bem ali, né? Mas ela é Intervenção. e produtora. Hã? Impeachment. E ela é ligada com o Porque órgão é do impeachment governo? já. Não. Isso eu não sei. Porque o que eu entendi foi isso. Parecia. Ou ela estava convidando. Eu acho assim, ó. Eu acho que tem que ter continuidade, tá? Isso. E esse encontro é um negócio que, desde que surgiu o projeto dessa pesquisa, eu já vinha pensando nisso e conversando com as pessoas sempre, e as gurias já me conhecem há um tempo, né? Sabem. Só que eu acho que a gente não pode, para não deixar no vazio, eu acho que a gente não pode fazer uma reunião dessas e deixar isso virar em nada. Sim. Específico, entende? Também Essa aqui tá muito cômodo, ela vai virar publicação. Isso já tá organizado. Tem que pensar as próximas, entende? Não, e eu entendo que se não tem um norte, gente, se não tem a uma gente- coisa a construir, não rola, a gente vai ficar... A gente deixa a fluência. O Fábio me perguntou assim, tá, mas como é que tu vai fazer? Tipo, tu vai organizar as pessoas por tópicos? Não, eu vou fazer a metodologia da sala de redação. As pessoas saem falando. E deu. E é assim que a coisa flui, entende? Se eu ficar trancando, sabe? Eu quero falar desse assunto, não, vai pra lá. Cara, não funciona. Rendeu assim mesmo. Rende. Uma O pergunta. problema é duas organizar. perguntas, já. Sim, Então, olha só só. 7 horas. Olha só. Então, o problema é organizar isso. Essa é a parte difícil. Só que essa é a parte essencial, porque senão as coisas meio que se perdem, entende? A gente vai lembrar lá, não sei onde. Eu acho que sim, que tem que ter continuidade e acho que... Bom, a Guarda não está aqui, mas eu vou enfiar no meio da história, porque ela gostou muito da ideia, mas não pôde estar aqui. Eu acho que a FIU tem como produzir isso, dar continuidade a isso. Só que a gente tem que pensar no próximo encontro qual é o que vai ser produzido. Entende? Que seja um relatório, um manifesto. Não precisa. Tu certamente vai fazer uma A análise gente dessa tem conversa um toda. motivo ali. Quem foi que pediu da prefeitura de Sofia, essa Sofia. Pronto, a gente já tem algo a apresentar a Sofia. O quê? O que ela colocou? Só que a Sofia, eu acho que ela não é de um órgão público. A gente não sabe ainda, acho que não é. Tá, mas ela não, mas assim, ó, ok. é parte a pesquisa foi financiada para ser concluída como uma publicação que vai sair online. Então, inevitavelmente o que tem aqui hoje vai... Apareceram outras... Ela respondeu, né? Lançamento reencontro. Opa, Apareceram outras ela é pessoas atriz lá. de formação, se formou no DAD, produzindo um lançamento de disco de um músico porto-alegrense, o Thiago Ramil. E faz mestrado em educação. Como muitos da nossa área, eu sou multiuso. A Sofia é a próxima Eu convidada. conheço ela. Eu conheço Antes ali tem um... Também acho que eu conheço agora. Creative Economy, Deixa eu olhar alguma meu coisa. Facebook. Conheço! Sofia, a gente já fez um curso juntas. Isso aqui isso aqui é o relatório da ONU. Aquele de estação aí, só que não está assinado. A ONU está de olho em vocês aí. Tá, o que que a Renata pediu para mostrar os... Eu passei alguns a nomes pra bibliografia. ela. Eu passei do plano e do Creative Economy. Vou só passar aqui pra gente finalizar. O plano da Secretaria de Economia... Está enquadrado aí? O plano da Secretaria de Economia Criativa era um planejamento de 2011 a 2014. Ele é válido para análise e muito provavelmente é a continuidade do trabalho do MINC, acredito. O Porto Alegre Criativa é um relatório, não é um relatório, ele é um planejamento da Inovapoa, que é o Gabinete de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Porto Alegre, que é quem está organizando esse comitê, esses trabalhos de incentivo à economia criativa. Eles me deram esse ingresso, talvez as pessoas possam conseguir entrando em contato com a Inovapoa, mas se não tem na internet, é só botar no Google. É que tem umas coisas que não foram uma influência direta, mas tudo é uma construção. Então eu indico esse livro aqui, do Hans Belting, que é O Fim da História da Arte. Nem esse
teve uma influência direta, mas ele tem uma influência direta em mim, e eu tive uma influência direta nessa pesquisa, que é um livro do Stuart Hall, que A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. É Nós. Que fala principalmente dessa mudança que a gente está falando e que acaba desovando no senso de coletividade. Não, tu vai gostar disso aí. Que é aliás, esse é um dos livros pelos quais eu posso dizer que eu li para saber que não é altruísmo. É um diagnóstico óbvio. Tipo assim, tá insustentável. Ai, gente, não deu mais, tá? Tá, deu. Acabou. Agora vamos crescer. Esse livro aqui é a Arte Contemporânea, da Anne Calquelin. Esse é bom, esse é bom, né? Esse é bom. Essa aqui é a mulher que derruba, mas assim, caputa da cara com essa história do mito que existe entre o artista e o dinheiro. Boa parte do livro dela tenta derrubar esse tabu. Eu acho foi fundamental. Mas o artista não faz o que gosta, então por que tem dinheiro? Aquele primeiro slide, que era sobre o artista e o dinheiro, basicamente veio daqui, que é um livro sobre a história social da arte e da literatura, e que fala dessa construção de como o artista... Esse é do Fábio. E fala dessa construção de como o artista tomou... Ele foi colocado nesse patamar, não falo só sobre isso, mas ele foi colocado nesse patamar que nos deixa muito nessa situação tão conflitante com o mercado. O que mais tem aqui? Esse aqui é da Economia da Cultura, que é daqui, que é do Leandro Valiati e do Valiati. E o Stefano Flores, eles são os coordenadores da especialização de Economia da Cultura na URGS. Esse livro aqui é essencial, eu acho, para quem trabalha com isso, que é da Ana Carla Fonseca Reis, Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável, porque ela foi uma das primeiras a introduzir esse sentido, esse conceito de economia criativa, economia da cultura e de cidades criativas. Então, a maioria dos livros que eu mostrei aqui, eles mostram realidades de fora do país. Esse mostra do Brasil. Diga. Esse é importante. Só aproveitando o gancho sobre a Ana Carla. Aproveitando o gancho sobre a Ana Carla Fonseca, o site dela é Garimpo de Soluções. Tem uma seção de livros e vídeos incrível, assim, eu recomendo muito, é um material sempre atualizado. Tá. A outra é essa moça aqui, a Françoise Benanou, que é um livro, que o bom nome do livro, o título do livro é Economia da Cultura. Ele é meio base, assim, né? Ele é referência. Não, super. É leitura obrigatória, assim. E aí ela usa muito os exemplos da França, que são exemplos que são referenciais para qualquer um que trabalha com política cultural. Porque, tipo assim... E é o modelo mais próximo do brasileiro. Quando o pessoal estava, assim, viajando no gênio artístico, ele já estava criando políticas culturais na França, então. Sim, interessante ver o quanto eles já têm dados desde os anos 60. Não, dados tipo... Quantas pessoas vão no teatro na quinta-feira às 2h. Esse é divino. Não, mas assim, os conceitos básicos da economia da cultura estão aqui. Como é que é o nome? Esse aqui, na verdade, eu comecei a ler há muito pouco tempo, tá? Que é o Arte e Mercado. Ele nem chegou a entrar na pesquisa, mas ele está sendo super útil, assim, para quem quer... estudar isso. Ele é super objetivo e só pelo índice tu vê que ele é bem... não tem muita teoria. E isso aqui é um negócio que quando eu fui entrevistar o Rafael do Procultura, ele me mostrou, que é o Biro de Empreendedorismo Cultural. Legal isso. Isso daqui é uma publicação da Chile Produções e da Universidade de Santa Maria, e é um manual para elaboração de projetos e empreendimentos culturais. Gente, aqui tem tudo, tem legislação, tem até, assim, orientações para o design do projeto a ser apresentado. Leis, o que tem mais aqui?
as explicações entre leis de incentivo e fundos, que geralmente as pessoas não sabem do que se trata. O que tem mais aqui? Elaboração de documentos, modelo de contrato, elaboração de orçamento e cronograma, tem borderô, prestação de contas, bom, esse aqui, noções sobre produção gráfica, bom, super. Porque, tipo, partindo da ideia de que a pessoa vai fazer tudo sozinha, que é o que geralmente acontece no início, né? E noções sobre espetáculo e direção. Ó, isso aqui pra vocês também, tá? Eu liguei lá pra secretaria. Tem como conseguir? Então, eu liguei pra secretaria e eu pedi o que eu queria trazer pra vocês. Só que ele só tem 3 cópias mais lá. Que bonito! Mas ele tem na internet, em PDF. E de repente dá até para entrar em contato com a própria universidade para ver se eles não fazem mais, sabe? Ou se eles não têm mais em estoque. Porque em papel é diferente do PDF. Sim. Tem que... Tá, obrigada. Gente, tem alguém que quer... Tem uma coisa, a Sofia falou mais coisas ali. Opa! Eu fui chamada pelo Dionis. Eu fui chamada pelo Dionis Camargo para esse primeiro encontro na Câmara de Vereadores, juntamente com os gestores artistas, tais como Marcelo Restro, o ex-diretor do MAC, André Venson. Haverão outras reuniões e acho que seria super pertinente agentes, artistas e pensadores como vocês estarem presentes em encontros como estes. Obrigada pelo pensador. Esse plano está disponível online? Que plano? Deve ser o de economia criativa. Mostrou 2, né, na verdade. Ele mostrou de Porto Alegre, mas os dois estão. Os dois estão. Alguém mais quer... Mas uma sugestão, que falando de como pensar no próximo encontro, né? Eu adorei, assim, eu adoraria encontrá-los novamente. Então, vai fazer uma análise desse